Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Engenharia Eletrônica com Multisim e MATCAD. Hoje nós vamos fazer um circuito oscilador. É conhecido como um oscilador de relaxação. É um oscilador muito utilizado em circuitos digitais, eletrônica digital. E é um oscilador para baixa frequência, tem bastante aplicações, é um oscilador muito fácil de ser feito. Esse oscilador é um circuito não linear e ele gera um sinal não senoidal, que pode ser uma onda quadrada ou uma onda triangular. Nós vamos usar uma POP a partir do circuito diferenciador. Nós já vimos o circuito integrador, diferenciador. A partir do circuito diferenciador, nós vamos montar o nosso oscilador. O circuito oscilador com a POP ele precisa de duas malhas principais. A primeira malha fica o circuito de tempo, do RC. Então vamos colocar a tensão de entrada, a tensão do capacitor. Então essa é a malha de tempo. E precisamos também colocar outra malha, que é a malha de controle da frequência, ou shim trigger. Esse shim trigger ele vai ficar na malha de realimentação positiva. Vou renomear esses resistores R2, R1. Fonte de alimentação, eu vou aumentar aqui para 15 volts. Temos o circuito RC, temos a malha de realimentação positiva. Eu vou identificar as tensões, a tensão de saída, e neste ponto a tensão de entrada. Tensão de entrada, tensão de saída e a tensão de referência, VR. Eu vou inserir uma figura para que a gente possa entender melhor o funcionamento deste oscilador. Então nós temos duas figuras que explicam o funcionamento. A primeira, o gráfico referente ao shim trigger, a malha de realimentação positiva, e o outro gráfico ao circuito de tempo, onde você tem a tensão de entrada e a tensão de saída. Suponha num instante inicial que a tensão de saída esteja no nível alto. A tensão de saída está no nível alto e o capacitor ele vai se carregar. Se carrega através do circuito de tempo, dessa malha de realimentação negativa, até o ponto em que a tensão do capacitor chega a uma tensão de referência, que é V+. Nesse ponto, o on-pop muda de estado, então ele sai de mais V para menos V. A tensão de saída torna-se negativa. A partir daí, o capacitor se descarrega, até o ponto em que a tensão do capacitor tende a ser menor do que a tensão de referência. A tensão do capacitor diminui, passa por zero, até o ponto em que ela tende a ser menor do que a tensão de referência. Nesse instante, a saída passa a ser positiva e o ciclo se repete. É esse o funcionamento do oscilador de relaxação. Então, o desafio é encontrar a frequência de operação do oscilador. É isso que vamos fazer agora com o MATCAD. No MATCAD, vamos calcular a frequência de operação. Primeiro, tensão de saída, carrega o capacitor através desse resistor R. A corrente no capacitor exatamente igual à corrente no resistor R, visto que a alta impedância impede que haja circulação de corrente através do on-pop. Em outras palavras, a corrente do capacitor é igual à corrente no resistor R. Tensão de saída menos VI, tensão de entrada, dividido pela resistência, R. Situação 2. Na malha de realimentação positiva, essa tensão VI, ou tensão de entrada, ela vai ser exatamente igual à tensão de referência.
nos pontos considerados. Já vimos que existe um curto-circuito virtual entre os pinos 2 e 3 do one-pop, devido à sua alta impedância. Então nós temos uma tensão de referência aqui. O capacitor se carrega até o ponto V de referência mais. Quando ele tende a ser maior, o one-pop, a saída do one-pop, ela muda de estado. De mais V, onde V é a tensão da alimentação, para menos V. Consideramos que nós já vimos o amplificador não inversor, posso dizer que VR é igual a tensão de saída, que multiplica R1 sobre R1 mais R2. É um divisor de tensão. R1 dividido por R1 mais R2. São essas duas condições das duas malhas. Na malha de tempo nós temos a tensão de entrada, que é a tensão do capacitor. No Schmitt-Trigger nós temos a tensão de referência. A corrente no capacitor, copiar e colar, que vai ser mais fácil. A corrente no capacitor, já sabemos, da equação 1, vai ser a tensão de saída menos a tensão de entrada do one-pop, dividido pela resistência. Acontece que esse VI, eu vou tirá-lo daqui, vou colocar a tensão de referência, devido ao curto-circuito virtual. Continuando. Para simplificar essa equação, eu vou mostrar como o MATCAD simplifica uma equação como essa. Então, como eu falei para vocês, o MATCAD ele possui inúmeras funções. E essas funções prontas, elas ajudam a solução de inúmeros problemas. Um deles é simplificar uma equação como essa. Na parte simbólica, nós podemos não só expandir uma expressão, como simplificar. Então vamos simplificar. Cola. Pronto, já simplificou. E vamos ver o resultado. Eu vou colocar aqui na frente. Ganhar tempo. É igual. Tensão de saída sobre R, que multiplica R2 sobre R1 mais R2. Vamos deixar aqui, não tem problema. A corrente no capacitor, a gente já sabe. É C, que multiplica o dV/dt. dV/dt é igual agora é só resolver essa expressão em função de t. Resolvendo essa expressão em função de t, eu tenho o tempo, e o tempo se refere ao período da função. Entretanto, eu vou fazer um cálculo da frequência aproximado, porque eu vou admitir que essa variação é uma variação linear. E na verdade a variação do capacitor ela não é linear, ela é exponencial. Mas a depender do valor dessa histerese, esse valor aproximado ele fica muito próximo do real. Eu não sou matemático, eu sou engenheiro, então eu vou fazer um valor aproximado e a gente faz uma correção da frequência e ajusta a frequência para qualquer valor que queira no circuito. Então vamos continuar. Colocando de outra forma essa equação. Vamos passar o meio pelos extremos. Eu vou tirar o R que está no denominador. Ele passa no numerador. RC dV/dt, que multiplica a tensão de saída vezes o ganho. Esse ganho ele influencia na frequência, porque esse ganho ele ajusta os limites da histerese. Quanto mais tempo o capacitor para se carregar, para atingir os limites de máximo e de mínimo, menor é a frequência. Então, como eu quero encontrar o tempo, vou deixar o tempo no primeiro membro. Tudo que não for tempo, vou passar para o segundo. Copia, cola. Então, aqui no primeiro membro é o dt, o segundo membro é tudo que não for o dt.
Após isolar dt, eu passo todos os outros termos para o segundo membro. Então, no segundo membro eu já tenho RC, numerador, multiplicando R1 mais R2, dividido pela tensão de saída sobre R2. Vou integrar os dois termos dessa equação. Essa integral ela vai ser uma integral definida. Limites dessa integração, os limites ainda serão colocados. A gente sabe que a integral de dt é t, é o tempo que eu estou procurando. Porém, o capacitor, em função do tempo, a tensão vai de menos V de referência até V de referência. Menos V de referência até V de referência. Essa é a esterese. De menos V de referência, ele se carrega até V de referência. Se descarrega da mesma forma e do mesmo tempo. Os limites de integração eles são tomados com relação à carga e descarga do capacitor. A gente atentando aqui para esse circuito, dá para ver que a tensão do capacitor ela é tomada em relação a zero. Veja que enquanto o capacitor sai do zero e se carrega até a tensão de referência, o tempo gasto é t. Da mesma forma, quando ele se descarrega. Ele se carrega do zero até o menos v de referência. A integral vai de menos t a t, enquanto que a tensão do capacitor varia de menos v de referência até o v de referência. Eu vou calcular essa integral usando a função do Matcad. A integral de dt é t. De menos t até t vai ser 2t. Isso é igual. Vamos calcular então essa integral. Ela é uma integral definida. Os limites são esses, a tensão de referência. Então ela vai de menos a tensão de referência até mais a tensão de referência. Copia essa função, coloca aqui. Eu vou fazer essa manobra toda para que a gente possa DVC. O resultado da integral é 2C R vezes R1 sobre R2. Então vou copiar, colar, de forma que T ele é igual a ERC vezes R1 sobre R2. Esse T é o tempo de carga ou descarga do capacitor. Enquanto ele se carrega, a tensão vai de menos V de referência até V de referência. Da mesma forma, acontece quando ele descarrega. De forma que o período da função é 2t, é o tempo de carga e descarga. Então, o período é igual a 2t. Como consequência, a frequência, F, é o inverso do período. 2 vezes t. Colocando de outra forma, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, R2 sobre R1, que multiplica 1 sobre 2RC. Se R2 for igual a R1, então essa frequência ela vai ser igual a 1 sobre 2RC. Como eu falei, esse é um valor aproximado da frequência, mas é muito próximo. E o período, por sua vez, é 2RC. Suponha que o capacitor seja 100 microfarad e eu quero um oscilador com a frequência de 1 Hz. Vamos usar essa equação para determinar o resistor. Aqui eu faço meio pelos extremos. Vamos definir igual 5 kΩ.
A malha de tempo foi definida. Tem um capacitor de 100 microfarad e um resistor de 5 kΩ para uma frequência de 1 Hz. O R2 ele seja igual a 15. Igual a R1 também 15 kΩ. Vamos fazer a simulação e usar esses valores que foram encontrados aqui nos cálculos. Então, para a frequência de 1 Hz, nós temos um capacitor de 100 microfarad e um resistor de 5 kΩ no circuito de tempo. No shim trigger, nós temos dois resistores iguais de 15 kΩ. Vou renomear os valores dos componentes. Vamos para a simulação. O osciloscópio. Aumentar o tempo. Eu não sei se a amostragem desse osciloscópio é suficiente. Vamos tentar com ele. Eu vou partir do zero. Setar do zero, ok. Simula. O capacitor está se carregando. A tensão de saída está no máximo. Ao chegar em torno de 7,5 volts, mais ou menos aqui, nesse ponto, ele muda de estado. Ok, funciona. O capacitor descarrega. A simulação ela demora, porque o processador do computador não é essas coisas todas, mas aguardar de fazer um ciclo completo. O ciclo completo é a partir do ponto em que a tensão do capacitor varia entre mais V e menos V, V de referência. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Opa, era isso que eu temia. Então, vamos mudar de osciloscópio. Vamos pegar um instrumento real. Então, vou tirar essa figura aqui. Vou limpar o máximo possível. Eu vou pegar um osciloscópio. Entrada. Entrada 2. Agora eu posso tirar esse. Vamos ver. Ponto de referência. Referência. Vejamos se estão todos colocados. 1, 2, 3. Está ok. Esse é um osciloscópio da Agilent. Um osciloscópio com uma amostragem de 200 megabits por segundo e 100 MHz. Acredito que ele mostra o ciclo completo. Vamos simular. Vou ligar o instrumento. Mudar o tempo. O capacitor está descarregando e passa a se carregar. Ok, então eu estou vendo apenas um canal. Vou colocar os dois canais. Coloquei os dois canais. Diminui um pouco mais o tempo. Ao fazer a transição, acredito que dá para mudar, para fazer a medida, uma medida rápida da frequência do período. Frequência. Período ou frequência. Ok. Então, nós temos aqui a medida da frequência e do período. 1,1 segundos é a frequência 910 mHz. Vamos comparar com os valores encontrados. Veja que o período é 1 segundo. Aqui nós temos 1,1 e a frequência 0,91 Hz. A frequência é 1. Entretanto, eu posso fazer o ajuste da frequência para o valor. Veja que, matematicamente, a frequência é função dos resistores da realimentação positiva. Ao diminuir R1, aumenta a frequência. Vamos trabalhar em R1. Eu vou fazer uma inclusão e colocar um resistor variável. Esse resistor deve ser 15 kΩ. Em cima de 15, nós fazemos a variação. Vamos colocar 10 como valor mínimo. E 10 como valor de referência do resistor variável com 50%. Ou seja, vou usar 50% dessa resistência, então tenho 5K. 5 com 10, 15.
Aqui eu faço o ajuste da resistência. O computador está demorando para processar, mas já vimos que com 15K, aqui nós temos 15K, a frequência é 910, ou 0,9. Eu quero aumentar essa frequência. Para aumentar essa frequência, eu tenho que diminuir o valor desse resistor. Colocar valores aqui. Fiz uma variação para 30%. Eu estou supondo que eu estou usando apenas 30% de 10K. Simula. Ok. Perceba que o período diminuiu, a frequência aumentou bastante. Então eu tenho 0,999. Aqui é questão de ajuste. Então, o que se tem que fazer é melhorar esse incremento. Aqui eu tenho um incremento de 5%, mas eu posso colocar um incremento menor para que você tenha a possibilidade de um ajuste fino. Na tecla A, ó, eu aumento, ou Shift A, eu diminuo. Antes de concluir, uma última informação. Falei que esse valor da frequência encontrado é um valor aproximado. E qual é o valor exato nesse caso? O valor exato, matematicamente, considerando que o capacitor carrega e descarrega através de uma exponencial, é que a frequência F é igual a 2,2 RC. Esse é o valor exato. Nós calculamos matematicamente para um valor de 2, considerando o ajuste de frequência através do resistor de realimentação. Então, nesse caso, para esses valores de capacitor e resistor, qual o valor da frequência obtido? Então, seria 0,909 Hz, ou 0,91, como é o que o osciloscópio está mostrando, 0,91. E o período 1,1. O período é o inverso da frequência. Não, período é o inverso da frequência. 1,1 segundos. Esse é o valor exato. Obrigado e até a próxima.